Imagine acordar um dia e perceber que tudo o que te separa da vida que você deseja é o modo como você pensa. Nada além disso. Nem a falta de dinheiro, nem a ausência de sorte, nem o acaso. Apenas os pensamentos que você escolhe alimentar. Essa foi a conclusão a que Napoleon Hill chegou após 20 anos entrevistando os homens mais poderosos do seu tempo. Homens que começaram do nada, sem privilégios, sem contatos, sem heranças, e transformaram ideias em impérios. E todos, sem exceção, carregavam um mesmo segredo, uma fórmula mental. Um modo de pensar que parecia ativar algo invisível, uma força silenciosa capaz de mover circunstâncias, atrair oportunidades e transformar o impossível em realidade. E é exatamente isso que eu quero revelar para você hoje. Mas antes, deixa eu te perguntar algo importante. Quantas vezes você já teve um sonho tão claro, tão real, que podia quase tocar? E ainda assim, algo dentro de você dizia, não vai dar certo. Quantas vezes a dúvida te impediu de dar o primeiro passo? Quantas vezes você olhou para a vida e pensou, porque para mim parece sempre mais difícil? Eu entendo, porque já estive exatamente aí. E é por isso que eu quero reviver cada segundo dessa jornada junto com você que está aqui agora. Porque a verdade é que ninguém ensina a pensar de forma milionária. O mundo nos ensina a trabalhar, a estudar, a correr atrás, mas nunca a dominar o próprio pensamento. E é aí que está a chave. A linha invisível que separa os que sonham dos que realizam. Napoleon Hill descobriu que a mente humana é como uma estação de rádio. O que você sintoniza, você atrai. E se a sua mente está ajustada na frequência da escassez, você só vai captar falta, medo e dúvida. Mas se você aprender a sintonizar na frequência da fé, da ação e da clareza, o universo inteiro parece se reorganizar para te ajudar. É isso que eu quero que você entenda. Porque o segredo da fórmula mental não está no acaso, está na intenção. E antes que a gente mergulhe fundo nessa jornada, eu quero te pedir uma coisa. Se você acredita que o poder da mente pode transformar destinos, já deixa o seu like agora. Não por mim, mas porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que, assim como você, buscam a verdadeira liberdade mental. E se ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas análises que vão te mostrar como a mente humana pode te levar de onde você está para onde você quer chegar. Agora, respira fundo. Imagina que esse vídeo não é só uma história, é uma viagem para dentro da sua própria mente. Porque tudo o que eu vou te contar agora, todos os princípios e estratégias que vamos explorar juntos, foram testados e comprovados por pessoas que ousaram pensar diferente. E quando você pensar junto comigo, algo vai mudar dentro de você. Mas aqui vai o primeiro choque. A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que o sucesso é fruto do esforço. E sim, o esforço é importante, mas ele é só o combustível. Sem direção mental, sem propósito definido, você é um carro acelerando no escuro. E é por isso que tanta gente se esgota antes de chegar lá. Hill entendeu que o que realmente cria resultados extraordinários é a combinação entre pensamento direcionado, emoção intensa e ação persistente. Essa é a tríade da criação. É o que ele chamou de a lei da atração inteligente. O processo consciente de transformar uma ideia em uma realidade física. Pense por um instante. Cada prédio, cada empresa, cada invenção que existe começou como um simples pensamento na mente de alguém. Tudo o que você vê hoje, antes, foi apenas uma imagem mental. O avião, o celular, a luz elétrica, tudo começou quando alguém ousou acreditar naquilo que ninguém mais via. E essa é a essência da fórmula mental dos milionários. Eles não acreditam no que é, eles acreditam no que pode ser. Eles vivem mentalmente o futuro antes dele existir no mundo físico. E é isso que os torna diferentes. Mas cuidado, existe um inimigo silencioso que destrói essa fórmula antes que ela possa funcionar. Um inimigo mais perigoso que o fracasso, mais traiçoeiro que o medo. Esse inimigo se chama dúvida.
A dúvida é a âncora que te prende enquanto o barco da oportunidade passa. É o veneno que corrói a fé antes mesmo de você dar o primeiro passo. E é por isso que, segundo Hill, a primeira batalha do sucesso acontece dentro da mente. Não é contra o mundo, não é contra as circunstâncias, é contra o próprio pensamento negativo. Eu sei que talvez você já tenha ouvido frases como "basta acreditar", mas aqui a gente não está falando de fé cega. Estamos falando de fé inteligente, construída sobre o autoconhecimento, a clareza e a ação. A fé que nasce quando você entende o mecanismo mental da criação. Quando você sabe que cada pensamento é uma semente e que, plantada com emoção e regada com persistência, ela vai crescer inevitavelmente. E é isso que diferencia os que conseguem dos que apenas tentam. Porque a maioria tenta com a mente dividida. Quer, mas duvida. Deseja, mas teme. Pede, mas não acredita. E essa incoerência é o que bloqueia o processo. Hill dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas perceba, não basta conceber, é preciso acreditar. E acreditar exige controle mental. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Porque dominar a mente é dominar a realidade. E se existe uma fórmula mental dos milionários, ela começa quando você entende que os seus pensamentos não são apenas ideias, são forças criadoras. A dúvida destrói, a fé constrói, a decisão movimenta e a persistência transforma. Tudo o que você verá neste vídeo é a jornada de quem aprendeu a usar essa fórmula. E se você assistir até o final, vai entender como essa mesma força está aí dentro de você, pronta para ser despertada. Então prepara a mente, porque o que vem a seguir não é teoria. É a explicação prática de como homens e mulheres comuns transformaram suas crenças em conquistas extraordinárias. E se você chegou até aqui, comente motivação e veja a sua vida alavancar e prosperar. Quando Napoleon Hill começou sua pesquisa, ele acreditava que existia algo quase mágico por trás do sucesso das pessoas extraordinárias. Mas conforme os anos passavam, ele descobriu que o mágico era, na verdade, mentalmente estruturado. Uma fórmula, uma sequência previsível de pensamentos, emoções e ações que, quando alinhadas, produziam resultados inevitáveis. Essa fórmula começava com algo simples, mas profundamente poderoso, um propósito definido. Tudo o que você vê ao seu redor nasceu de uma mente que sabia exatamente o que queria criar. E é aí que muitos falham. Não porque não têm capacidade, mas porque não sabem o que querem com intensidade suficiente. Hill observou que os grandes vencedores da vida não se movem com dúvidas. Eles se movem com propósito. E esse propósito é o que gera a energia que alimenta todo o processo mental. Imagine um trem tentando sair da estação. Sem destino, ele pode acelerar, fazer barulho, gastar combustível, mas nunca chegará a lugar algum. Agora, coloque um trilho, um mapa e um destino claro. E esse mesmo trem se torna imparável. O propósito definido é isso, o trilho da sua energia mental. Mas só o propósito não é suficiente. Porque o propósito sem desejo queimante é como uma fogueira sem fogo. É o desejo profundo, aquele que te move mesmo quando ninguém acredita, que transforma uma ideia em uma obsessão criadora. Hill chamou isso de o combustível da mente. E todos os grandes que ele estudou, de Henry Ford a Thomas Edison, compartilhavam dessa mesma chama interna. Eles não apenas queriam, eles precisavam. E esse tipo de necessidade cria uma força magnética. Mas é aqui que começa o primeiro grande obstáculo. O mundo vai testar você. E não com pequenas pedras, mas com tempestades. É o momento em que o propósito será confrontado pelo medo e o desejo será desafiado pela dúvida. E é nessa batalha invisível que a maioria desiste. Hill dizia que a dúvida é o mais sutil dos inimigos, porque ela veste a máscara da razão. Ela sussurra: seja realista, espere o momento certo, talvez agora não seja a hora. E enquanto você hesita,
O tempo passa e a oportunidade se dissolve. A dúvida paralisa a ação. E sem ação, o pensamento morre antes de se tornar real. Mas o que diferencia os que vencem dos que desistem é algo chamado fé aplicada. A fé, segundo Hill, não é uma crença passiva, é uma energia ativa. É acreditar tanto no resultado que você age como se ele já fosse inevitável. É viver mentalmente a vitória antes dela acontecer fisicamente. É programar a mente para o sucesso até que o mundo não tenha escolha a não ser responder. E é aí que entra o segundo pilar da fórmula mental, a imaginação disciplinada. Porque a fé precisa de uma imagem para existir. Se você não consegue ver o que quer, sua mente não tem para onde ir. É como tentar viajar para um lugar que você não consegue imaginar. Por isso, Hill afirmava: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas o verbo conceber significa criar mentalmente, dar forma ao invisível. E a imaginação tem duas faces, a criativa e a sintética. A criativa é o espaço onde nascem as ideias novas, as conexões que nunca existiram antes. A sintética é a habilidade de combinar o que já existe em algo útil. Os milionários de mente treinada dominam as duas. Eles não esperam pela inspiração, eles a provocam. Eles sabem que ideias não surgem do nada, mas da união entre pensamento consciente e emoção direcionada. E é aqui que um terceiro princípio entra em cena, o Mastermind. Hill descobriu que nenhuma mente, por mais brilhante que seja, atinge seu potencial isoladamente. A mente humana é como uma bateria, e quando duas ou mais se unem em harmonia, a energia se multiplica. Não se soma, se multiplica. É por isso que grandes impérios nasceram de parcerias visionárias. Edison e Ford, Carnegie e Schwab, Jobs e Wozniak. Eles não apenas compartilhavam ideias, compartilhavam frequências mentais. Quando duas mentes se conectam por um propósito comum, uma terceira mente é criada. Uma força invisível que amplia a capacidade de raciocínio e atrai soluções que não surgiriam sozinhas. E talvez esse seja o verdadeiro segredo da fórmula mental. Ninguém constrói grandeza isolado. A mente precisa de outras mentes para expandir. E se você quer acelerar a realização dos seus sonhos, precisa escolher cuidadosamente quem está perto de você. Porque cada pessoa é uma estação de energia. E a sintonia errada pode drenar o seu combustível. Agora pense em quantas vezes você já compartilhou um sonho com alguém e saiu da conversa menor do que entrou. Isso acontece porque a dúvida é contagiosa, assim como a fé é contagiosa. E a energia que você permite ao seu redor vai determinar a velocidade da sua ascensão. Mas mesmo com o propósito, o desejo, a fé e o mastermind, ainda existe um último obstáculo, o mais temido de todos, o fracasso temporário. É o momento em que nada parece dar certo. Quando o mundo te desafia a provar se você realmente acredita no que diz. Hill chamava isso de o teste da persistência. E todos os grandes passaram por ele. Ford foi à falência 5 vezes antes de construir o império que mudaria o mundo. Edison fracassou em mais de 1000 experimentos antes de acender a primeira lâmpada. Mas nenhum deles considerou desistir, porque entenderam que o fracasso não é o fim, é o filtro. O universo precisa saber se você é digno do que pede. A persistência é o selo da fé verdadeira. Quando você insiste, mesmo sem resultados, está enviando ao universo uma mensagem clara: eu não duvido. E é exatamente essa vibração que faz a realidade ceder. É o ponto em que o invisível começa a tomar forma. A fórmula mental dos milionários. Portanto, não é um mistério, é um sistema. Propósito definido. Desejo queimante. Fé. Aplicada imaginação. Disciplinada. Aliança mental. Mastermind. Persistência inquebrável. Esses são os 6 degraus da escada que leva qualquer pessoa da ideia à conquista. E a beleza disso tudo é que não depende de sorte, talento
ou circunstâncias. Depende apenas do domínio mental, mas a maioria não chega ao topo porque cai entre o quarto e o quinto degrau, entre a fé e a persistência. É o ponto em que o mundo parece desabar e a mente é testada ao limite. E é justamente nesse momento que o processo final começa, porque quando você mantém o foco mental, mesmo diante do caos, algo muda dentro de você. Você deixa de ser uma pessoa tentando vencer o mundo e se torna uma mente que o mundo não consegue parar. É aqui que a fórmula se completa, a autoconfiança. Hill dizia que a autoconfiança é o cimento que liga todos os tijolos da construção mental. Sem ela, tudo desaba. Com ela, tudo floresce. Então pergunte-se agora, você realmente acredita no poder da sua mente? Você age como alguém que sabe que pode criar sua própria realidade? Ou ainda está esperando uma permissão invisível para começar? A resposta está aí dentro. E é essa resposta que vai definir o rumo da sua história. Porque a verdade é simples. A mente humana é a fábrica do destino. E tudo o que você precisa para mudar o mundo à sua volta já está aí, esperando que você desperte. É nesse ponto da jornada que a maioria desiste. Quando o caminho se estreita, o vento sopra contra e o silêncio parece maior do que a fé. É quando o propósito começa a doer e o desejo, antes ardente, parece uma chama vacilante prestes a apagar. Eu chamava esse momento de o teste invisível da mente, a fase em que o universo coloca à prova tudo o que você diz acreditar. Porque falar de fé quando tudo dá certo é fácil. A verdadeira fé se manifesta quando nada parece funcionar. Quando o plano se desfaz, as portas se fecham e você precisa continuar acreditando sem nenhuma evidência física de que vai dar certo. Foi nesse exato ponto que Napoleon Hill percebeu algo extraordinário. Ele descobriu que as maiores oportunidades da vida estão escondidas dentro das maiores dificuldades. Não é um clichê, é uma lei mental. Toda derrota temporária carrega em seu interior a semente de um benefício equivalente, mas apenas a mente preparada consegue enxergá-la. E essa é a diferença entre os que vencem e os que se rendem. Os primeiros transformam o caos em combustível. Os segundos o transformam em desculpa. Hill contou diversas histórias que provavam isso. Uma delas foi a de Edwin C. Barnes, um homem comum com um sonho extraordinário, ser sócio de Thomas Edison. Não funcionário, sócio. E ele não tinha dinheiro, influência, nem educação formal, mas tinha uma ideia fixa. E é isso que a maioria não entende. Uma ideia fixa é uma força irresistível quando alimentada pela fé. Barnes foi até a fábrica de Edison com roupas simples e olhos determinados. Ele não sabia como faria aquilo acontecer, só sabia que iria. E Edison, ao vê-lo, disse mais tarde: algo naquele homem me dizia que ele estava decidido a conseguir o que queria, custasse o que custasse. Barnes começou de baixo, fazendo serviços simples e ganhando quase nada. Mas mantinha uma convicção inabalável. Um dia eu vou ser parceiro de Edison. E os anos passaram. 5 anos. Até que um dia surgiu uma oportunidade que ninguém mais quis. Vender uma nova invenção que muitos julgavam um fracasso, o ditafone. Barnes agarrou a chance. E sua paixão transformou o produto em sucesso. Pouco tempo depois, Edison o convidou para ser seu sócio. O que mudou o destino de Barnes não foi sorte. Foi a combinação perfeita entre propósito definido, fé inabalável e ação persistente. Ele passou no teste invisível. Hill dizia que o universo observa as nossas reações quando as coisas parecem dar errado, porque é nesse instante que a mente revela o que realmente acredita. Quem desiste mostra que sua fé era condicional. Quem continua prova que sua fé é criadora. E aqui está o segredo. Toda grande conquista exige uma prova de merecimento. É como se a vida perguntasse: você realmente quer isso? E só aqueles que respondem com ação e não com palavras atravessam a barreira invisível. Essa barreira é feita de dúvida, medo, crítica e fracasso temporário. E quem a vence
desperta para um novo nível de consciência, o da autodomínio mental. Hill chamou esse estado de consciência do sucesso, quando a mente deixa de reagir ao mundo e passa a criar o mundo. E aqui está o ponto mais fascinante da filosofia de Hill. Ele afirmava que a mente humana é uma estação transmissora e receptora de vibrações. Cada pensamento é uma frequência e cada emoção amplifica essa frequência. O medo vibra baixo e atrai confusão. A fé vibra alto e atrai soluções. É por isso que os pensamentos persistentes acabam se tornando realidade. Não porque há magia, mas porque há ressonância mental. Você se sintoniza com aquilo em que pensa consistentemente, mas há algo ainda mais profundo. Hill descobriu que a emoção dominante determina o padrão vibracional da mente. Ou seja, você não atrai o que deseja, você atrai o que sente ser verdadeiro. E é por isso que o autodomínio é indispensável. Você precisa aprender a dirigir o seu estado emocional, mesmo quando o mundo parece ruir. Os grandes realizadores não são os que evitam o medo, mas os que o dominam. Eles sentem medo, dúvida e incerteza, mas não permitem que esses sentimentos comandem suas ações. Eles compreendem que o medo é apenas um reflexo da mente subconsciente, tentando proteger o ego do fracasso. Mas o verdadeiro fracasso é deixar o medo vencer. Hill costumava dizer: não existe derrota permanente para quem se recusa a parar. E essa frase resume o clímax da sua filosofia. A persistência é o ponto em que o impossível começa a se curvar. Porque enquanto a maioria recua, o persistente avança e acaba encontrando o espaço vazio que o mundo deixou livre. Pense nisso. Todas as grandes fortunas, invenções e descobertas surgiram porque alguém continuou tentando quando todos já haviam desistido. A lâmpada, o avião, o telefone, a internet, tudo nasceu de uma mente que se recusou a aceitar o não como resposta final. E você pode aplicar isso hoje, em qualquer área da sua vida. Não importa se o seu desafio é financeiro, emocional ou espiritual. O princípio é o mesmo. Persistir com fé transforma a realidade. Porque quando a ação se mantém mesmo sem resultados, o universo é obrigado a responder. Mas Hill também alertava: persistência sem propósito é teimosia. Por isso, o seu propósito precisa estar alinhado com algo maior do que o ego. Algo que beneficie, inspire ou transforme outras pessoas. É isso que dá sustentação à fé. É isso que faz o universo cooperar. E quando propósito, fé e persistência se unem, um novo estado surge, o da consciência criadora. Nesse estado, você deixa de reagir à vida e passa a comandá-la. As circunstâncias deixam de ser obstáculos e se tornam instrumentos. O medo deixa de ser inimigo e se torna bússola, apontando para onde você precisa crescer. É o momento em que o ser humano desperta para o seu verdadeiro poder, a capacidade de pensar de forma independente. Hill dizia que essa é a libertação suprema, porque o mundo inteiro tenta moldar a sua mente. A sociedade, a escola, a mídia, o medo, todos querem te fazer duvidar de si. Mas quando você decide pensar por conta própria, quando confia mais na sua visão interna do que nas opiniões externas, você se torna invencível. E é aí que o jogo muda. Porque enquanto os outros reagem à realidade, você a cria. Enquanto eles esperam oportunidades, você as fabrica. Enquanto eles acreditam no acaso, você acredita em propósito. Esse é o ponto de virada. É aqui que a mente se torna senhora do destino. E talvez seja por isso que Hill terminou mais esperto que o diabo, com uma advertência poderosa. O maior poder do ser humano é o domínio sobre a própria mente. Porque quem domina a mente, domina tudo o que a mente pode alcançar: riqueza, saúde, liberdade e paz interior. Esse é o verdadeiro clímax da jornada. Entender que você é a causa, não o efeito. Você é o arquiteto do invisível.
o escultor das possibilidades, o engenheiro do próprio destino. E quando essa consciência desperta, nada mais é impossível. Sabe o que é mais extraordinário em toda essa jornada? Não é o sucesso material nem o reconhecimento. É o renascimento silencioso que acontece dentro de quem decide assumir o controle da própria mente. Porque no fim, a riqueza verdadeira nunca foi o dinheiro, sempre foi a consciência. Napoleon Hill dizia que o dinheiro é apenas um subproduto do pensamento certo, da emoção certa e da ação certa. A verdadeira fortuna nasce quando você descobre que pode escolher seus pensamentos e que, ao escolhê-los, escolhe também o seu destino. Essa é a revelação que muda tudo. E é por isso que, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já despertou. Algo que não aceita mais a mediocridade mental, nem a escravidão da dúvida. Você não quer mais ser comandado pelas circunstâncias, quer comandar a própria vida. Isso é o início da liberdade. A dúvida foi derrotada. Ela pode até tentar voltar, disfarçada de lógica, medo ou prudência, mas agora você sabe, ela é apenas uma ilusão projetada pela mente condicionada ao fracasso. A dúvida é o eco de velhas crenças, e você acabou de silenciá-la. Você não é mais refém dos "e se der errado". Agora você se pergunta, e se der certo? E essa simples mudança de foco muda o campo de possibilidades à sua volta. Porque a mente que acredita no sucesso se comporta de forma diferente. Ela age com ousadia, observa com clareza e atrai com precisão. Hill dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, e ela pode alcançar. E talvez agora essa frase faça sentido em um nível mais profundo. Não se trata de otimismo cego, mas de uma lei mental. A mente opera por fé ou por medo, nunca pelos dois ao mesmo tempo. Quando você escolhe um, o outro perde força. E essa é a verdadeira batalha que Hill quis nos ensinar. A luta invisível entre fé e dúvida, entre propósito e indecisão, entre a voz da coragem e o sussurro do medo. Toda pessoa travará essa guerra dentro de si, mas apenas os que mantêm o pensamento positivo dominante vencem. Agora pense comigo. Quantos sonhos foram enterrados porque alguém duvidou de si mesmo no momento decisivo? Quantas ideias deixaram de existir porque uma mente brilhante acreditou mais no medo do que na possibilidade? Quantos, e se eu tivesse tentado, ecoam pela eternidade como fantasmas do arrependimento? Mas você não será um desses fantasmas. Você está entre os que decidem agir, criar e persistir, mesmo que o mundo duvide. Porque quem entendeu o poder da mente entende que as circunstâncias nunca são finais. Elas são temporárias, moldáveis, e sempre respondem à força dominante dos seus pensamentos. E é aqui que a filosofia de Hill se transforma em prática. Você pode, a partir de hoje, reprogramar completamente o seu destino. Como? Pensando com propósito, sentindo com fé e agindo com persistência. Essas três forças formam o triângulo mental do sucesso. O propósito é a direção. A fé é o combustível. A persistência é o motor. Sem qualquer um deles, a máquina para. Mas quando esses três trabalham juntos, não há obstáculo que permaneça. E o mais bonito é que você não precisa ver o caminho inteiro para começar. Precisa apenas dar o primeiro passo e confiar. O resto virá. O universo responde aos que têm clareza e coragem. Talvez, neste momento, algo dentro de você esteja pedindo uma virada, uma mudança profunda. Não apenas nas condições externas, mas na forma como você pensa. E esse vídeo não é apenas uma história, é um lembrete. Você é a causa, não o efeito. A sua mente é o ponto de partida de tudo. E tudo o que você quer construir começa primeiro no invisível. Você pode chamar isso de fé, de energia, de vibração. O nome não importa. O que importa é que funciona. Hill provou isso não com palavras, mas com resultados. Ele entrevistou mais de 500 dos homens e mulheres mais bem-sucedidos do mundo. E todos, sem exceção, confirmaram a mesma verdade. O sucesso começa com uma ideia,
sustentada pela crença inabalável de que ela vai dar certo. Então, agora é a sua vez. A sua mente é o seu laboratório, a sua vida, o seu experimento e o seu propósito, o grande projeto que você veio manifestar. Mas antes de encerrarmos, quero te deixar um lembrete. Cada pensamento que você alimenta é um tijolo na construção do seu destino. Se você construir com medo, viverá em ruínas. Se construir com fé, viverá em liberdade. E, se essa mensagem tocou algo dentro de você, já deixa o seu like, porque isso ajuda essa filosofia a alcançar mais pessoas que precisam despertar o mesmo poder mental que agora está se revelando em você. Se inscreve no canal e ativa o sininho, não por rotina, mas porque a cada novo vídeo nós continuamos juntos nessa jornada de autodomínio e expansão mental. Aqui, cada história é um espelho e cada princípio uma chave para abrir portas dentro de você. E, antes de sair, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se lembrar de que ainda é tempo de acreditar. Você nunca sabe o impacto que uma mensagem pode causar. Talvez seja o que vai mudar completamente o rumo da vida de alguém. E se você chegou até aqui, comente motivação. Essa palavra simples vai marcar o início de uma nova fase. Um pacto silencioso entre você e a sua mente. Porque a partir de hoje, você não vai mais reagir à vida, vai criá-la. E quando terminar esse vídeo, continue. Assista ao próximo, onde eu vou te mostrar como Napoleon Hill explicava a mente como um campo magnético de atração e como você pode ativar esse poder todos os dias. É a sequência natural dessa jornada, e eu quero te guiar passo a passo até você dominar completamente o seu campo mental. Lembre-se, a fórmula mental dos milionários não é um segredo guardado, é uma prática diária. É a arte de pensar com propósito, sentir com fé e agir com coragem. E quando você dominar isso, o mundo inteiro se curva diante da sua determinação silenciosa, porque como Hill escreveu, os que vencem são os que acreditam que podem. E você pode. Você sempre pôde. Só precisava se lembrar disso.